Antes de presentar el próximo trabajo, quería hacer dos aclaraciones. Una relativa al próximo trabajo, estrictamente, que dice André Jacobus. Y en realidad era Jacobus y Adriana Schmidt. Adriana Schmidt y Jacobus, que no es la señora Jacobus, es sencillamente Adriana Schmidt. Y el trabajo que va a presentar es sobre cuán antiguo es el poblamiento, cuán antiguo es el poblamiento del sur del Brasil. Portugués. El segundo es un pequeño reclame de... Quería solo pasar un aviso pequeño sobre la huelga universitaria en Uruguay, que me olvidé de pasar, que yo estoy aquí en guardia gremial con autorización del gremio, porque estamos peleando por un presupuesto digno para la universidad, ya que separan el dinero para pagar la deuda externa y luego hacen los presupuestos para este tipo de países y atendiendo las necesidades. Gracias. No, estoy autorizado por el gremio. Buenas tardes. Eu vou apresentar em português, pero despacito, espero que me compreendam. Deixa eu botar isso aqui que tá. As discussões sobre o povoamento do território brasileiro na transição Pleistoceno-Holoceno geralmente concentram-se em torno de sítios arqueológicos pontuais das regiões centro-oeste, sudeste, nordeste e norte do país. Destacam-se sítios pesquisados por Schmitz, em Goiás, como Goja 1, Lapa do Boquete, Santana do Riacho ou Lapa Vermelha 4, em Minas Gerais, estudados por André Pru, Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, trabalhado por Guidon, e, mais recentemente, Pedra Pintada, escavado por Roosevelt. As sínteses sobre este tema, no entanto, raramente avaliam os dados relativos às primeiras ocupações da região sul brasileira, e pouco se discute qual sua relação com os dados disponíveis para o norte do país. Em boa parte, essa situação é resultado de uma maior intensidade das pesquisas arqueológicas no litoral, nessas áreas, e dos poucos projetos desenvolvidos com o objetivo de estudar especificamente contextos pleistocênicos no sul, sendo a maioria dos achados ocasionais. A exceção a esse quadro foi o programa Palindígena, PROPA, desenvolvido entre 72 e 77, sob coordenação de Meggers e Evans, que, através dos trabalhos de Eurico Miller, investigou os sítios arqueológicos da transição Pleistoceno-Holoceno em diferentes regiões do Brasil. As metodologias de campo empregadas corresponderam a sondagens sistemáticas de pequeno porte, controladas através de níveis artificiais de 10 centímetros, a fim de obter amostras para o estabelecimento de datações e tipologias artefactuais voltadas à definição de fases arqueológicas, sendo pouco conhecidos até o presente as características estruturais desses contextos. O objetivo do presente trabalho é avaliar os dados disponíveis para os sítios arqueológicos de caçadores-coletores no sul do Brasil, datados entre 12.500 e 8.000 anos, abarcando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Infelizmente, não tenho nenhum mapa do Brasil aqui, mas esse é do Rio Grande do Sul. E... Espero. Põe. A quantidade e a qualidade dos dados disponíveis para essa área está relacionada à intensidade das pesquisas realizadas nos distintos estados, bem como à orientação teórico-metodológica dessas. A maioria das informações disponíveis refere-se ao estado do Rio Grande do Sul, onde as investigações foram mais intensas através da atuação do PROPA, ainda que muitos de seus resultados encontrem-se inéditos, tendo sido publicados apenas alguns informes gerais. As coleções referentes a essas pesquisas se encontram sob a guarda, fazem parte do acervo do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul e têm sido revisadas nos últimos anos por diversos pesquisadores. Nas demais áreas, as datações para caçadores-coletores distribuem-se a partir de 8.000 anos, estando a maior parte dessas datações entre 6.000 e 2.000 anos antes do presente. As únicas exceções são os sítios Alice Boer, Capelinha e Maximiniano, para o estado de São Paulo, Vale do Alto Rio Paraná, cujas datações entre 14.200 e 9.800 são passíveis de críticas, tendo em vista problemas de contaminação e associação das amostras datadas. Bom,
No mapa se pode ver, então, a localização dos sítios da transição Pleistoceno-Holoceno para o médio vale do Rio Uruguai, no sudoeste do Rio Grande do Sul. Essa seria a área onde está presente, né, os únicos sítios com uma cronologia associada ao Pleistoceno-Holoceno de forma um pouco mais segura, com datações entre 12.770, mais ou menos 220, até 8.585, mais ou menos 115. As investigações de Eurico Miller possibilitaram a definição de duas fases arqueológicas para a área, que seriam as fases Ibiqui e Uruguai, supostamente distintas em termos de cronologia e conjuntos culturais. A fase Ibiqui, que seria mais antiga, estaria representada por indústrias sobre lascas, sem pontas de projétil, associadas à megafauna. Recentemente, as coleções associadas a essa fase foram revisadas por Saul Milder, que estudou os processos pós-deposicionais que afetam os sítios da região, concluindo que os sítios da fase Ibiqui apresentariam perturbações decorrentes da ação erosiva dos rios Ibiqui e Quaraí, que redepositam em suas margens os materiais arqueológicos e fossilíferos. Bom, a fase Ibiqui está representada por 3 sítios a céu aberto, associados às barrancas dos afluentes dos rios Ibiqui e Quaraí, estando, em média, a profundidade, esses sítios, de 5,5 metros. Que, no mapa, seria o sítio RI 50. Não sei se dá para ver. Ali. I-50, I-107 e Q2, aqui embaixo, na fronteira com o Uruguai. Bom, os conjuntos líticos dessa fase correspondem a 46 peças para o total dos 3 sítios, em sua maioria em basalto, representados por lascas unipolares sem alteração ou com retoques aleatórios de borda, alguns choppers, roedores, raspadores toscos e conjuntos de seixos, sem nenhum tipo de evidência. A fase possui, então, uma datação de 12.770, mais ou menos 220, para o sítio RSI 50, Arroio dos Fósseis, associada a um crânio de Glossotherium robustus, situado à margem da Sanga da Cruz, afluente do rio Ibiqui. Os trabalhos de campo nesse sítio corresponderam a uma pequena sondagem na área, onde aflorava o fóssil, associada à coleta de evidências líticas em superfície. A revisão das investigações demonstram que essa associação é questionável, já que o crânio estaria encerrado em uma capa argilosa mais recente, indicando redeposição. Considerando-se o potencial de sedimentação da Sanga da Cruz, onde situa-se o sítio, que é rica em fósseis, observa-se que o sítio localiza-se em sua desembocadura, porção que mais recebe a carga sedimentar, podendo o crânio ter se deslocado das cabeceiras ou ter sido redepositado pelo próprio rio Ibiqui, que, em momentos de cheia, quando transborda, costuma submerger completamente a área onde situa-se o sítio. Essa revisão de Milder é interessante porque o sítio RS 50 é um dos sítios que é mais citado na bibliografia, que abarca esse período para a região sul, como sendo a evidência mais antiga de ocupação humana no sul do Brasil, e os estudos recentes têm apontado que não seria muito claro o contexto. A relação entre o crânio e os 12 artefatos que estão associados a esse sítio também mostra-se ambígua, tendo em vista que a maior parte do material se encontra disperso ao longo de 300 metros ao longo da barranca do rio. Quanto aos 2 sítios restantes dessa fase, que seria o 107 e o Q2, ambos também estão associados a condições erosivas semelhantes, correspondendo a depósitos descontínuos de materiais líticos e fossilíferos ao longo das barrancas, numa extensão de até 160 metros. O sítio Q2, Passo da Cruz 2, também foi adscrita uma datação indireta de 12.690, mais ou menos 100, referente a uma data que foi obtida para restos vegetais carbonizados sem associação cultural, em um local situado a 2 quilômetros de distância. Então, essa segunda datação da fase Ibiqui também não é uma datação direta.
a baixa definição dos sítios, as poucas datações indiretas disponíveis e os processos erosivos que afetam esses contextos tornam questionável a associação com megafauna. Portanto, os únicos sítios que teriam megafauna associada para o sul do Brasil também encontram-se atualmente sendo questionados. Bom, a ausência de padrões de lascamento nos conjuntos líticos que sejam claros também apontam, e os estudos que têm sido feitos apontam que este material possivelmente é decorrente de arraste fluvial e, portanto, sendo sítios produtos de fenômenos de deposição natural. Os outros conjuntos que se pode observar no mapa dizem respeito aos sítios da fase Uruguai. São 21 sítios ao todo, associados às barrancas do rio Uruguai, próximos às confluências do rio Ibicuí e Juí. Bom, para o conjunto dos sítios dessa fase, foram obtidas 18 datações radiocarbônicas para um período entre 11.555, mais ou menos 230, e 8.585, mais ou menos 115. Tu pode passar? O conjunto artefatual associado a esses sítios não apresenta associação com megafauna, possuindo ao todo uma coleção de mais de 3.000 peças, onde vão predominar tanto resíduos de lascamento unipolar e bipolar, como peças com redução bifacial, destacando-se as pontas de projétil pedunculadas, de corpo triangular, elaboradas principalmente sobre calcedônia e arenito silicificado, de comprimento médio entre 5 e 3 centímetros e largura entre 3,5 e 1,5 centímetros. Bom, até o presente, as coleções da fase Uruguai também encontram-se inéditas, tendo sido objeto apenas de uma análise superficial, a fim de estabelecer categorias gerais para a definição da fase. A análise dos registros de campo das escavações indicam, no entanto, que vários desses sítios apresentam um bom grau de resolução nas associações entre estruturas de combustão datadas e conjuntos líticos. Um estudo destas coleções, centrado na variabilidade das estratégias de organização da tecnologia, poderia gerar uma base de dados inicial que sustentasse hipóteses sobre a funcionalidade desses sítios, a serem testadas em novos trabalhos de campo na área. Bom, além dos sítios nas barrancas, então, pode passar, não sei se... Passa mais uma. Bom, nessa imagem se pode ver aqui embaixo o material da fase Ibicuí, que possivelmente é de arraste fluvial, e na foto acima a localização do crânio de Glossopterium, que estaria associada a essas peças. Essas seriam imagens dos sítios da fase Uruguai, das escavações que foram feitas na década de 70. Passa. Não, do outro lado. Agora para cá. Mais um pouquinho. Bueno, esse seria o material da fase Uruguai, quer dizer, um material bem mais definido. Aqui, núcleos associados à redução de lascas. E, entre um pouco o material faunístico, que se encontra um osso de cervídeo também com evidência de corte. E pode passar essa última. E essas seriam as coleções de pontas de projétil da fase Uruguai, que estão datadas entre 11.000 e 8.000 anos, para a fronteira aqui com a Argentina. Bom, continuando, além desses sítios, para a depressão central do Rio Grande do Sul, possuímos uma datação entre 9.430, mais ou menos 360, e 7.250, mais ou menos 350, associada a um abrigo sub-rocha, RSTQ 58, Garibaldino, situado no Vale do Rio Taquari, que foi escavado por Mendes Ribeiro entre 87 e 89. É a datação mais antiga que se tem para abrigo sob rocha para o sul. Bom, esse abrigo possui uma coleção lítica bastante ampla, são mais de 2.000 peças, e dessas, pelo menos 500 são pontas de projétil, cuja tipologia se assemelha a essas da fase Uruguai. Infelizmente, não tenho nenhuma ilustração. E
Também, esses dados que foram obtidos por Ribeiro são interessantes porque o sítio apresenta uma boa possibilidade de preservação. Calma. Uma boa possibilidade de preservação de material faunístico, né, indicando o consumo de fauna de pequeno a médio porte, principalmente os otoceros e mazama, que é o que vai predominar na economia desse período. Bom, além dos dados que nós dispomos para o Rio Grande do Sul, também possuímos poucas informações para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No caso de Santa Catarina e do Paraná, as únicas informações que temos dizem respeito a sítios, a 3 sítios localizados no Alto Vale Rio Uruguai. São 3 sítios em barranca também. Uhum. São 3 sítios em barranca, sendo que 2 deles foram trabalhados por Rohr, indicando datações entre 8.500 e 7.000 anos. Possivelmente, esses sítios também possuem problemas deposicionais, né, tendo sido datado apenas lentes de cinza, sem associação com material cultural. E foi adscrito, no caso, coleções de superfície relacionadas por Rohr ao Alto Paranaense, essas datações de 8.000 obtidas. Então, também são sítios questionáveis. No caso do Paraná também, né, temos uma datação de 8.150 para um sítio em barranca, cuja associação cultural também não é clara. Né. Sendo assim, para o sul do Brasil, apenas os sítios do Rio Grande do Sul seriam aqueles que teriam contextos um pouco mais claros, né, devendo-se esses trabalhos para a transição Pleistoceno-Holoceno ser retomados de uma forma mais intensa, espera-se, em breve. Mais ou menos isso que eu tinha para falar. Sim, está. A morfologia das pontas permanece a mesma até as datações de 2000 para o resto do estado. Então, estaria na base do que a gente chama de tradição umbu, né? Seriam as datas mais antigas. No sé si todos entendieron. ¿Entendieron todo? Porque podíamos hacer una cosita en un minuto. Ella cuestionó los fechados de Miller, que eran los más famosos, que tienen fechas muy altas, las asociaciones. Era un poco eso, diciendo de que justamente que después de una crítica como la que ella presentaba, en realidad solo algunos de Río Grande do Sul podían quedar en pie para ilustrar el poblamiento temprano. Disculpa. Sim, mas essa datação do Bombim é só para o perfil, não tem material associado. Na bibliografia, às vezes, aparece essa data do Bombim como sendo associada a um sítio arqueológico, mas não é, não. É mais uma data, porque existem várias datas, pelo menos umas 4 ou 5 datações para a área do Vale do Rio Uruguai, que não são para sítios arqueológicos, são para os contextos deposicionais da área. E, às vezes, acontece de se citar como sendo um sítio arqueológico quando não é. Uhum. Sim, que é o Touro Passo, né, que ele cita em 76. Bombín dice que encuentra material en una misma capa y después encuentra fauna en la misma capa, pero no en el mismo lugar. Entonces él hace como una propiedad transitiva y propone la asociación, pero no tiene un sitio donde estén las dos cosas juntas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Vamos al descanso. Hacemos a Antonia Rizo primero. Porque han faltado 2 trabajos. Sí, pero vamos a hacer a Rizo. ¿Pasa Rizo entonces? Sí.